O glaucoma deixou de ser uma sentença de cegueira e agora, no dia 26 de maio, está sendo decretado o Dia Nacional de Combate a essa doença, que é o glaucoma. No Brasil, o tipo de glaucoma mais comum é assintomático. Ele não mostra nenhum sintoma, até mesmo em fases moderadas. E foi por isso que a Sociedade Brasileira de Glaucoma quis que no mês de maio fosse decretado o Maio Verde. O Maio Verde é uma campanha que está em andamento para a prevenção do glaucoma e será coroada no dia 26 de maio. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo para te falar um pouco mais dessa doença e as ferramentas que você pode lançar mão para prevenir a cegueira decorrente do glaucoma. O meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista há 20 anos, trabalho aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e tenho um projeto aqui nas redes sociais sobre prevenção de cegueira, em que a gente produz conteúdo gratuito para que você, de posse dessas informações, possa buscar a melhor forma de prevenir as doenças oculares e também prevenir a cegueira. Vem comigo! Esse mês falaremos especificamente sobre a prevenção do glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico que fica atrás do nosso olho e liga o olho ao cérebro. É ele que manda as informações captadas pelo olho, como se fosse uma câmera, até o nosso cérebro para que ela possa ser processada. Aqui à frente do olho, a nossa córnea, a íris e a pupila, que é por onde a imagem entra. E aqui atrás, bem no fundo do olho, a gente tem o nervo óptico. Nesse modelo você pode ver que ele tem um monte de fibras nervosas, que são neurônios que conectam o olho até o cérebro. Quando a gente tem um processo de atrofia nesse nervo óptico, a nossa visão vai perdendo e inicialmente você pode ir perdendo o campo de visão periférica. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre esse assunto e no final, se a doença não for tratada, como ela é assintomática nas fases iniciais, você pode ter uma perda irreversível da visão e então não teremos como remediar. O glaucoma, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de cegueira irreversível ao redor do mundo. E no Brasil, o principal tipo de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele também costuma ser assintomático, não dói, não coça, não arde e não embaça, até mesmo nas fases moderadas da doença. Então, o grande risco é que, se você não fizer um exame bem feito, se o seu oftalmologista não desconfiar disso e não investigar, você só vai ficar sabendo do glaucoma quando ele já estiver numa fase muito grave, em que o tratamento costuma não ser eficaz. O diagnóstico precoce do glaucoma não pode ser feito apenas por um exame de óculos, ou seja, não é adequado que você faça um exame superficial. Quando você for ao médico, precisa ser feito um bom exame de fundo de olho, a medida ou aferição da pressão ocular e desconfiar de sinais no nervo óptico que possam levar ao diagnóstico de glaucoma. Os principais fatores de risco do glaucoma ainda são a idade, acima de 40 anos, pessoas que têm história familiar de glaucoma, se sua mãe, seu irmão ou seus primos, principalmente parentes de primeiro grau, tiverem glaucoma de ângulo aberto, principalmente se for um glaucoma primário, ou seja, se ele não for decorrente de outras doenças, você tem que fazer uma investigação bem detalhada e bem específica sobre o glaucoma. Outra coisa importante também é se a sua pressão ocular está alta. A pressão ocular alta pode levar ao desenvolvimento do glaucoma. É considerado um dos principais fatores de risco. E as características do nervo óptico. Atrás do olho existe um nervo e quando você olha pelo exame de fundo de olho ou faz uma retinografia, que é um exame de imagem,
você observa um aspecto escavado, como se fosse um buraco no centro do nervo óptico. Isso é um dos fatores que a gente desconfia que aquela pessoa pode ter glaucoma. Isso já pode ser um indício de que aquele nervo está sendo atrofiado ou consumido pelo glaucoma. É motivo para uma investigação complementar mais detalhada e mais aprofundada, para que a gente pegue o diagnóstico o mais cedo possível, uma vez que, se você tratar o glaucoma nas fases iniciais, você não ficará cego. A gente consegue conviver com a doença e até mesmo estabilizar, muitas vezes sem precisar submetê-lo a uma cirurgia. Eventualmente, procedimentos a laser podem ser feitos para que você não evolua para a perda de visão decorrente do glaucoma. Nesse vídeo, eu vou te trazer algumas informações práticas que vão fazer com que você possa enfrentar essa doença sem evoluir para a perda de visão, como ocorria antigamente. O glaucoma começa provocando uma perda de células nervosas que formam esse nervo óptico. É um nome técnico chamado apoptose. Didaticamente, a gente fala que o glaucoma atrofia o nervo óptico, mas o termo correto é apoptose, que é um desaparecimento dessas células nervosas. E com isso o nervo vai diminuindo de tamanho e forma-se um buraco aqui no centro do nervo, que a gente consegue observar olhando daqui para lá pelo exame de fundo de olho. Então forma-se um buraco que a gente chama de escavação e esse nervo começa a deixar de transmitir o impulso elétrico da maneira correta. E o paciente começa a perder visão periférica, até que, se ele não se cuidar a tempo, vai perdendo a visão central, podendo chegar à cegueira. Felizmente, temos hoje em dia tratamentos muito eficientes que nas fases precoces vão praticamente impedir a possibilidade da cegueira pelo glaucoma, tanto através dos colírios quanto tratamentos pouco invasivos, como o laser micropulsado, como os stents para glaucoma. Tudo isso é tratamento relativamente simples e seguro e vai impedir que você perca a visão pelo glaucoma. Uma vez que você apresente os fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma, você deve ser submetido a uma série de exames complementares que vão apresentar para o seu médico o seu nível de risco para o glaucoma. Se você já tem uma doença que está em andamento, ou se você tem alguns fatores de risco e qual o nível de gravidade, o nível de importância desses fatores de risco. No glaucoma, principalmente nas fases iniciais, não existe um exame simplesmente que sozinho vai fazer o diagnóstico. Nós lançamos mão de vários exames complementares que vão compor como se fosse um quebra-cabeça. Nós vamos juntando as peças e pesando na balança os fatores de risco. 3 ou mais fatores de risco já autorizam o médico, juntamente com a decisão do paciente, iniciar um tratamento, seja ele preventivo ou já um tratamento para uma doença que está em vigor. O principal deles é o exame de fundo de olho, que é o que leva à desconfiança do glaucoma pelas características do nervo óptico, como eu já te mostrei aqui no meu modelo de olho. O nervo óptico escavado é um fator de risco importante. A gente vai desconfiar e vai documentar através da retinografia, que é um exame de imagem que a gente captura, como se fosse uma foto do nervo óptico, que vão ter aquelas medidas para que a gente possa, dali para frente, fazer uma avaliação sucessiva. O exame rotineiro, que é importantíssimo, é a medida ou aferição da pressão ocular. A pressão ocular superior a 20 milímetros de mercúrio costuma ser uma suspeita de glaucoma. Então, nós vamos juntando as peças. Esse paciente tem que ser submetido a um exame de campo visual, que pode ser manual, como era antigamente, ou, hoje em dia, a perimetria computadorizada. Eu já falei sobre esse exame aqui no meu canal, vocês podem olhar aqui no meu feed. Lá eu detalhei bastante sobre esses exames. O campo visual é um dos principais porque a gente mede se você já tem uma perda periférica de visão e o quanto de perda o glaucoma já provocou.
O grande problema é que o glaucoma às vezes avança antes mesmo de causar dano ao campo visual. Existe então o que a gente chama de glaucoma pré-perimétrico, ou seja, você já pode ter glaucoma, ele pode estar inclusive numa fase já moderada e ainda não ter danificado o seu campo de visão. Por um lado, isso é bom, porque existe um tempo da gente combater a sua doença antes de deteriorar seu campo visual. Por outro lado, isso pode confundir o diagnóstico. Então a gente lança a mão da tomografia de coerência óptica, que é o conhecido pelos oftalmologistas como OCT. O OCT é um exame de imagem que faz uma varredura com laser e com isso ele vai captar a imagem do seu nervo óptico mostrando as partes anatômicas do nervo óptico, tamanho do disco óptico, tamanho da escavação, ou seja, daquele buraquinho central. Ele vai fazer uma proporção para a gente entre o tamanho do nervo e o tamanho da escavação. Com isso a gente tem parâmetros do que é normal e o que é doença. O próprio aparelho conta com um banco de dados onde ele vai te comparar com a população normal da mesma idade. E com isso vai dar indícios de alteração estatística que vai colaborar para o nosso diagnóstico mais precoce. Outra coisa é que o OCT também nos fornece dados da medida da camada de fibras nervosas da retina que circundam e que formam o nervo óptico. Isso também tem análise estatística. O equipamento vai medir a camada de fibras nervosas de maneira minuciosa e muito precisa e tira a dúvida do oftalmologista. Às vezes tem casos que a gente fica dividido. Será que já é doença ou não? Será que só é um fator de risco? Só é uma tendência? Através de exames mais avançados e mais modernos, a gente pode tirar essa dúvida e tomar uma decisão. Juntamente com o paciente, a gente vê a quantidade de fatores de risco e decide por tratar ou somente acompanhar. Isso também vai servir para o seu médico te dizer de quanto em quanto tempo que você tem que passar por esse tipo de avaliação, de acordo com o número de fatores de risco, de acordo com a sua idade e de acordo com o estado desses exames. A gente vai montando o quebra-cabeça até traçar uma estratégia, traçar um plano de ação para a sua doença ou até mesmo como forma preventiva, para que você não venha desenvolver essa doença. Isso é importantíssimo porque no tratamento do glaucoma, embora tenhamos tratamentos modernos, a gente não vai conseguir te devolver as células que você perdeu. O campo visual que você já perdeu está perdido. A gente só vai conseguir interromper ou estabilizar a doença naquele momento que foi feito o diagnóstico. Por isso é muito importante que esse diagnóstico seja muito precoce. A gente vai estabilizar e você não vai ficar cego. O glaucoma mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, é uma doença crônica que ela vem de longa data e vai perdurar por longos anos. Hoje em dia, a primeira escolha para o tratamento do glaucoma costuma ser os colírios hipotensores. São aqueles colírios que abaixam a pressão ocular. Existem alguns glaucomas que a pressão não é tão alta. A gente chama de glaucomas de pressão normal. Você pode ter o dano ao nervo óptico, alteração de campo visual, alteração nos exames de OCT, mas a pressão ser considerada dentro de um nível normal. Alguns estudos mostram que esse paciente, mesmo não tendo a pressão muito alta, ele vai se beneficiar do tratamento que reduz ainda mais essa pressão. É como se o seu nervo fosse mais sensível, mesmo em pressões mais baixas. Existe necessidade de tratamento e existem estudos científicos comprovando que você tem esse benefício. Uma vez comprovado que o seu glaucoma não está sendo controlado somente pelos colírios, nós temos os tratamentos cirúrgicos, que antigamente só tínhamos a cirurgia convencional, que era aberta, feita com bisturi, em que você corta o olho, faz uma janelinha no olho como se fosse um ladrão, permitindo que o líquido saia e a pressão baixe. Mas é uma cirurgia considerada de alto risco. Foi então que nos últimos anos
a gente teve o advento do laser para o tratamento do glaucoma. A cirurgia laser do glaucoma possibilita uma cirurgia de baixo impacto, baixo risco, rápida recuperação, sem cortes e controla a pressão, trazendo para níveis aceitáveis e com isso diminuindo o risco da doença piorar. O laser micropulsado é bastante delicado, bastante amigável e a gente tem feito bastante nos pacientes com sucesso e com muita segurança. Existem também cirurgias em que a gente implanta um microstent. Como é feito no coração, a gente consegue fazer no olho também. Microstents dentro do olho, no seio camerular, onde funciona o escoamento do humor aquoso, e esse microstent vai aumentar a drenagem do humor aquoso e com isso baixar a pressão ocular. São cirurgias minimamente invasivas, de baixo impacto, muito modernas e muito seguras. Podem te tirar a necessidade de ficar usando um monte de colírios. Tem paciente que para controlar a pressão tem que usar 4 colírios diferentes. Passa o dia inteiro pingando colírio. Fica desumano, fica difícil de tratar dessa forma, baixando a aderência ao tratamento. Para isso temos as cirurgias de baixo impacto ou minimamente invasivas. Existem alguns países como o Canadá em que o laser micropulsado já é usado como primeira escolha no tratamento do glaucoma antes mesmo de começarem os colírios, uma vez que é um tratamento de baixo risco e quando se compara o custo de uma cirurgia dessa com o custo de ficar usando colírios, às vezes 2 ou 3 colírios por dia, ao longo de 1 a 2 anos já não compensam os gastos e o impacto negativo que isso tem no seu dia a dia. Fora a intoxicação que os colírios podem provocar na superfície do olho, gerando olho seco, irritação, olho vermelho e até mesmo baixa de visão. A ideia aqui hoje não é te assustar, e sim o contrário, dizer que você tem tempo de buscar ajuda. O glaucoma não é mais uma sentença de cegueira, desde que você busque atendimento precoce. Procure aí na sua cidade ou na sua região, veja se existem opções de fazer um check-up oftalmológico bem detalhado que inclua avaliação específica de glaucoma. Se você tem algum dos fatores de risco, como idade maior de 40 anos, diabetes, alta miopia, história familiar, pessoas próximas de você que tenham glaucoma, se você já sofreu algum trauma nos olhos, algum acidente, inflamações oculares, você pode ter uma tendência a desenvolver glaucoma. Então, busque esse atendimento precoce, faça um check-up detalhado. Não faça simplesmente um exame superficial para avaliação dos óculos. A função do oftalmologista vai muito além de ver o grau do seu óculos. Faça exames periódicos, semestrais, porque se a gente pegar essa doença precocemente, eu te garanto que você não vai perder a sua visão. A intenção dessa campanha do Maio Verde é te alertar para a importância de fazer o check-up de glaucoma. Não permita que essa doença tire a sua visão e nem de nenhuma pessoa que você goste. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você e possam ter acrescentado. Eu peço aqui que você compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e deixe aqui nos comentários as suas dúvidas ou sugestões que eu terei o maior prazer em respondê-las e te espero no próximo vídeo.